Olá, meus amores, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trago para vocês a resenha, a produção, o vlog de produção dessa peça, desse tapetão redondo, gente, maravilhoso. A videoaula já está gravada para vocês, já está programada, eu vou liberar após esse vídeo de hoje. E vocês poderão fazer essa lindeza aqui, gente. Então fica ligadinho nesse vídeo, eu vou passar todos os detalhes, as cores que eu usei, a quantidade de material que eu usei para produzir esse tapete. Vou passar a medida dele, ele ficou bem grandão, tá bom? E vou passar a medida também assim por partes da peça, tipo assim, bico invertido, a parte das flores, a parte do bico, para você que queira fazer alteração de tamanho na sua peça, tá? Na videoaula eu passo todas as dicas para você poder adaptar, fazer um tapete maior, um tapete menor, ou se você quiser adaptar, por exemplo, esse bico a um outro tapete. Enfim, fica ligadinho que eu vou passar todas as informações para vocês e mostrar essa produção maravilhosa desse tapetão redondo de luxo que ficou um charme, a coisa mais linda, gente. E depois eu vou mostrar esse tapete aberto para vocês também, né? Vocês precisam ver, gente. Ficou lindo demais. Então, gosta desse tipo de conteúdo, ainda não é inscrito aqui no canal? Convido você a inscrever-se, ativando o sininho de notificação na opção todas. Já deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas através das redes sociais. Peguem aí o caderninho de vocês e bora anotar todas as informações para você poder fazer esse maravilhoso tapetão redondo. Vocês me pediram tanto, gente, que eu, graças a Deus, consegui, enfim, terminar a videoaula do nosso tapete Débora. Recebi várias mensagens perguntando da videoaula desse tapetão, porque eu já tinha feito uma peça desse modelo, porém em uma outra cor. E aí vocês pediram para minha videoaula lá no meu Instagram, aqui no YouTube. Graças a Deus consegui. E aqui está, gente. Eu vou passar então todas as informações para vocês. Gente, essa peça aqui, eu usei o fio 6, tá? Já vou mostrar as cores para vocês certinho. Eu usei aqui o fio 6, agulha 3,5. Ela ficou aproximadamente com 3 quilos. Exatamente isso. A peça anterior que eu fiz ficou com 3 quilos e pouquinho, agora eu não lembro com exatidão quanto. Esse daqui ficou com 2,9 kg e pouco. Então, assim, 3 quilos de barbante para produzir essa peça aqui, tá bom? Eu trabalhei aqui, gente, com algumas cores. Trabalhei com os barbantes da Crochética, tá, pessoal? Todos os fios são da Crochética. Ordem 6. E essa é uma das cores que eu usei. Eu trabalhei aqui com a cor laranja abóbora. Laranja abóbora, que é esse aqui que está aberto, tá, gente? Olha só. Trabalhei com a cor no branco. Foi a cor principal, o fio que eu mais gastei. Trabalhei com salmão e com os multicores. Esse daqui é a cor coral. Olha que lindo, gente. Coral. E também com o verde folhagem, tá bom, gente? Eu vou deixar aí na descrição para vocês os contatos da fábrica Crochética, WhatsApp, Instagram, site, endereço da loja da fábrica, que fica aqui em São Paulo, tá? Ainda está ativa a promoção do mês de maio, que vai até o dia 31 de maio. E você pode aproveitar, são 5 kits promocionais esse mês. Aproveite as ofertas até o dia 31. Basta usar o meu cupom #MaioAnaPaula. Com ele você ganha brindes, com ele você consegue aproveitar todas as ofertas. E lá no meu Instagram, gente, toda semana eu posto as ofertas lá no meu Stories, tá? As ofertas da semana, que é a oferta Master, tá? Aqui no YouTube eu falo das ofertas do mês. E lá no Instagram as ofertas semanais, que são as ofertas Master. Então, se você não me segue lá no Insta, @AnaPaulaCrochêBarbante, bora me seguir. O link do meu Instagram também está aqui na descrição, tá? E para você aproveitar tanto a oferta Master quanto as ofertas aqui do YouTube, né, que eu mostro todo mês para vocês, é só usar o meu cupom, é o mesmo, #MaioAnaPaula, tá bom, pessoal? Gente, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, antes de abrir. Hoje é um vídeo assim tão cheio de detalhes que tá um pouco até difícil para eu conduzir aqui. Vamos começar falando das cores. Eu já disse o peso,
3 quilos, tá? 3 quilos de barbante no fio 6, ok? Para fazer desse tamanho. E isso na minha tensão de ponto, porque isso pode mudar de pessoa para pessoa, tá? Vamos lá então. A cor principal que eu usei, vocês já verão esse tapete aberto no chão. A cor principal que eu usei aqui foi o branco. Para poder trabalhar com fio branco, gente, eu separei 2 cones de 1 quilo na cor branco, tá bom? Mas eu não usei tudo, tá? Inclusive aqui esse branco eu já usei até para uma outra coisa. Eu usei aproximadamente 1,4 kg de fio na cor branco, tá bom, gente? Ok. Aí o laranja. Na cor laranja, que eu usei bastante também, deixa eu ver. Eu usei no bico invertido, usei no acabamento, eu usei algumas coisas aqui. Eu também separei um cone de 1 quilo. Todos os cones que eu tenho aqui são assim de 1 quilo. A maioria é de 1 quilo, tá? Não são todos, não. A maioria. Eu tenho cones menores aqui. Mas enfim. Então, de branco, aproximadamente 1,4 kg de fio, tá? Separei 2 cones de 1 quilo e ainda sobrou. Na cor laranja, gente, esse cone, ele era de 1 quilo. Olha o que sobrou, tá vendo? Então, tendo aí um cone assim fechadinho de 1 quilo, você consegue usar para fazer esse tapetão nesse tamanho e ainda vai sobrar mais ou menos um tanto desse aqui, tá bom? Na cor salmão é a mesma coisa. Eu peguei um cone fechado de 1 quilo e sobrou isso aqui. Então, um cone de 1 quilo também dá. Para poder fazer as flores que eu intercalei com o coral e o salmão, né? Com o coral e com o salmão. Eu intercalei as flores, vocês vão ver aqui já já. Eu usei o multicor da Crochética. Deixa eu até pegar aqui para poder mostrar uma coisa para vocês. Ui, balancei vocês, meus amores, desculpa. Ele vem 226 metros, foi essa cor que eu usei, tá? Eu usei 2 cones, tá bom? Dois conezinhos assim e sobrou isso aqui. Então, eu usei um inteirinho e desse segundo sobrou isso aqui, para poder fazer as florzinhas, tá bom? E o verde, gente, que é o verde folhagem, apenas um novelinho desse aqui. E aí sobrou isso aqui, ok? Então, assim, material fechado, vocês vão separar assim. Separem aí 1 quilo de laranja, 1 quilo de salmão, 2 quilos do branco, 2 novelinhos do multicor coral e um novelinho do verde folhagem. Vai dar e vai sobrar essa quantidade que eu acabei de falar para vocês. Se vocês fizerem do tamanho que eu fiz aqui, usando o fio 6. Aproximadamente isso que você vai gastar de material, tá bom? Meus amores, o tapete Débora, ele tá bem grande. Daqui a pouco eu vou mostrá-lo aberto no chão e vou passar a medida dele por inteiro. Agora eu vou mostrar para vocês, vou falar aqui as medidas das partes, tá? Caso vocês queiram fazer o tapete maior ou menor, para vocês terem uma ideia aí para fazer a adaptação de vocês, ok? Esse tapete aqui, gente, o tapete Débora, ele tem essa base linda, é uma base simples, fácil de fazer, rapidinho também, mas ela é linda. E eu considero, ela tem 2 voltas fechadas de pontos altos. Eu considero a altura da base até a primeira volta aqui de pontos altos, tá? Porque a segunda eu já considero do bico invertido, tá bom? Mas isso sou eu que considero, mas eu vou passar a medida dos dois para vocês. Se eu pegar da primeira volta de pontos altos fechados até o outro lado aqui, gente, eu tenho 52 centímetros de diâmetro. Se eu for pegar, então, da segunda volta aqui fechada, eu tenho 55 centímetros de diâmetro. Gente, o meu ponto alto, ele tem aproximadamente 1,5 centímetro. Isso, gente, isso mesmo, ó. A altura do meu ponto, tá? A altura do meu ponto é aproximadamente 1,5 centímetro. Então, isso quer dizer que a cada uma volta que eu faço, eu ganho 3 centímetros. Então, eu tinha 52 aqui. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu tinha 52 centímetros aqui. Uma volta a mais que eu fiz, deu 55. Então, são os 3 centímetros aí que aumentou, ok? Então, 52 aonde eu considero a base. Mas se você quiser considerar também a última volta, vai para 55 centímetros, certo? Depois, ele tem esse bico maravilhoso aqui, bem trabalhado também, gente.
São muitos bicos, eu vou passar a quantidade certinho para vocês. Já já. E esse bico invertido, gente, se eu for pegar dessa primeira volta aqui de fechada de pontos altos que eu falei para vocês, até a primeira volta de pontos altos fechados na cor laranja, porque é o que eu considero que é a parte desse bico, eu tenho aqui na altura dele 18 centímetros, tá bom? 18 centímetros. Se eu for pegar, tá vendo que ele é separado por grupinhos de 5 pontos altos, aí ele vem esse espacinho, mais 5 pontos altos. Se eu for pegar daqui até o bico dele aqui, até essa pontinha aqui que vocês estão vendo, a altura dele é de 15 centímetros, tá bom? 15 centímetros. Depois, meus amores, vem a parte das flores. Tá bem difícil de mostrar. Tá bem pesado o tapete, mas vai dar certo e eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. As flores eu intercalei, como vocês estão vendo, mas dá para você fazer de uma cor, se você quiser, ou intercalar, tá bom? Porque a quantidade de flores é em quantidade par. Já já eu vou falar para vocês que agora sumiu a quantidade de flor que eu usei aqui. Mas já já eu vou mostrar aberto, eu falo para você certinho, tá bom? Então vamos lá. Eu considero aqui, gente, parte das flores, a primeira volta que eu fiz fechada de pontos altos na cor branco, que eu tenho aqui, até a última volta que eu fiz fechada também de pontos altos na cor em branco, tá? Então, se eu for pegar aqui, eu tenho 13 centímetros, tá? 13 centímetros de alturinha aqui. Isso porque eu não tô passando por cima da flor, porque se eu for pegar em cima da flor vai dar 15. Eu tô pegando aqui, ó, entre uma florzinha e outra, tá? 13 centímetros, ok? Se for por cima da flor, eu tenho aqui 15 centímetros, certo? Por último, gente, vem a parte do bico. Esse bico lindo aqui, bem parecido com o bico do tapete Sueli, só que o tapete Sueli, eles são dois bicos, é bico duplo, desse mesmo modelo, só que são duas voltas de bico. E nesse tapete, que é o tapete Débora, apenas um bico, todo trabalhado em pontos pipoca. Porém, gente, esse bico, ele não começa nessa volta de pipoca. Ele começa na volta anterior, que é a volta fechada de pontos altos. Sabe por quê? Porque eu preciso fazer essa preparação para que eu atinja a quantidade de múltiplos certos para fazer a pipoca. Então, para qualquer tapete que eu adapte esse bico aqui, eu preciso fazer essa volta fechada de pontos altos para facilitar o meu trabalho. Então, é daqui, dessa volta fechada de pontos altos na cor laranja, que a gente começa o nosso bico de pontos pipocas. E esse bico, ele tem de altura 16 centímetros, tá? Se eu esticar aqui certinho, ó, vai até para 17, mas é porque daí eu tô esticando. Deixa eu arrumar aqui. E daí eu tô pegando de um picozinho a outro. Eu vou pegar aqui bem no meinho, ó. Bem na direção aqui. Ah, isso mesmo, gente. 17 centímetros, tá? 17 centímetros de altura, tá, pessoal? Essa é o tamanho do bico aqui do meu tapete redondo Débora. Agora eu vou abrir esse tapetão maravilhoso no chão e vou passar mais informações para vocês e mostrar como que ficou lindo esse luxuoso tapete. É uma encomenda, tá, gente? É uma encomenda para Mato Grosso do Sul. Minha cliente pediu muitos tapetes e desses elaborados, bem trabalhados, são 4. E esse aqui foi o último que eu fiz para ela. Mais pra frente eu vou liberar para vocês um vídeo mostrando todos esses tapetões juntos para quem não assistiu os vlogs anteriores, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver então o resultado final desse tapete maravilhoso, gente. E eu vou passar mais informações para vocês. Olha só que coisa mais linda o nosso tapete Débora, gente. Ele ficou com 1,60 de diâmetro. Se eu não estiver enganada, o outro que eu fiz, se eu me lembrar, eu deixo fotinho passando para vocês. Eu fiz um branco com roxo. Ele ficou com 1,64 de diâmetro. Mas como eu disse, também isso pode variar de acordo com a nossa tensão de ponto. Esse daqui ficou um pouquinho menor então. Com 1,60 de diâmetro. Gente, olha que lindo esse tapetão de luxo. Meus amores, maravilhoso. A videoaula já está gravada, já está programada. Vai ser liberado na versão destro e canhoto, tá bom? Aguardem aí os próximos dias, que já já estará liberada a videoaula para vocês, tá bom? Pessoal, é o seguinte, na hora que eu passei as medidas ali sobre a mesa, só um detalhezinho, abri um parênteses aqui. Quando eu disse a altura, por exemplo, do bico invertido,
eu falei de um lado, tá? Mas automaticamente você dobra porque você tem o outro lado também. Então, quando eu falei assim, por exemplo, agora eu não lembro, falei, mas já esqueci. Se eu falei aqui 15 centímetros, então é 15 centímetros daqui, mais 15 centímetros do outro lado. Então, 30 centímetros, tá? Porque o tapete é redondo, gente. Só um detalhezinho. E outra coisa também. Trabalhei aqui com essas pérolas, gente. Deixa eu arrumar minha florzinha aqui. Trabalhei aqui também, coloquei essas pérolazinhas aqui, tá, pessoal? Essa é a número 6, na corzinha branca, tá? Pode ser a 8 também, mas eu coloquei a 6 para ficar bem delicadinha, tá, gente? E na videoaula tá da seguinte forma. Eu dividi a videoaula em duas partes. A primeira parte, eu vou ensinar a base e o bico invertido. Na segunda parte, eu vou ensinar você a fazer as flores, a emenda dos squares, certo? E o bico. Então, a videoaula está dividida em duas partes, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Continuando as informações. Fiz a base, como vocês estão vendo, essa base linda. E fiz o bico invertido. Eu tenho aqui um total de 30 bicos invertidos. Ele tem bem mais bico do que o tapete Sueli, tá? Ele tem 30 bicos invertidos. Ana, quantas flores você colocou? De flor, meus amores, eu coloquei aqui 34 flores. Muitas flores, né? 34. E você pode intercalar assim, porque é em quantidade de par. Então dá pra você fazer como eu fiz aqui. Ana, posso usar outra flor? Pode. Você só precisa que ela tenha 8 pétalas. E tome cuidado, porque que nem essa flor aqui é uma flor grande. Então, talvez se for uma flor pequena, por exemplo, como a catavento econômica, talvez precise mudar a quantidade de flor que você usou aqui, porque ela é um pouco menor. Ou se não, pode usar a mesma quantidade, mas aí você tem que averiguar se o seu trabalho tá ficando certinho, tá? Posso usar uma flor maior? Tome cuidado para não embabadar o trabalho. Vou aumentar o tapete. Automaticamente vai aumentar a quantidade de bico, dependendo de onde você for aumentar. Vou aumentar na base. Aí vai aumentar a quantidade de bico invertido. Vai aumentar a quantidade de flores. E aí você vai abrindo o tapete para ver se não vai embabadar o trabalho, tá bom? Quando eu fiz essa peça piloto, eu precisei desmanchar, porque tinha embabadado o trabalho, gente. E aí eu precisei fazer uma série de alterações no primeiro tapete para que esse desse certo. Então, assim, pra mim, na minha tensão de ponto, ficou super certinho, tá vendo? Olha que lindo que ficou. Então, recapitulando. 30 bicos invertidos, 34 flores. E nessa parte aqui do bico em ponto pipoca, essa parte aqui, eu fiz um total de 22 bicos, gente. E aí o resultado final é esse maravilhoso, que esse lindão tapete de luxo, gente. Porque é um luxo, né? Olha que coisa mais linda. Eu já fico imaginando esse tapete também numa sala, mas eu já imaginei num quarto bem grandão. Mas numa sala também fica lindo, gente. Olha isso. Eu amei essa combinação de cores. A minha cliente que escolheu as cores, tá? E ficou maravilhoso, pessoal. Faça uma videoaula. Eu deixo a aula bem explicadinha, gente. Eu volto, eu explico, eu repito. Mostro bastante detalhes, dou bastante dicas para que todos consigam fazer, tá bom? E você tem a opção de mudar a velocidade do vídeo. E com isso você consegue, então, ali fazer no seu ritmo. Caso você ache que eu estou indo rápido, ou se você acha que eu estou indo devagar, você pode acelerar ou desacelerar a videoaula. Ana, como que faz isso? Na tela aí tem uma engrenagem de configurações. Você vai nessa engrenagem de configurações em velocidade, aí você altera a velocidade do vídeo. E isso em qualquer vídeo aqui da plataforma, inclusive esse aqui, que você está assistindo agora. A Ana fala muito devagar, quero mais rápido. A Ana fala muito mais rápido, quero devagar. E por aí vai, tá bom, gente? Bom, eu acho que eu passei todas as informações para vocês. Sim, meu valor de venda. Gente, o meu valor de venda para esse lindão aqui é de R$ 900, tá? É o mesmo valor do tapete Sueli. Quem viu o tapete Sueli pode se perguntar, Ana, mas o tapete Sueli ficou maior, ele ficou aproximadamente com 1,72, assim, mais ou menos. E ele tem dois bicos, né? Duas voltas de bico. É bico duplo. Sim, só que tem um porém. Ele tem menos quantidade de bico invertido e ele tem bem menos flores também. Então, esse tapete aqui, ele deu tanto trabalho quanto o tapete Sueli. E na hora que eu faço a precificação das minhas peças, eu levo em consideração em muito alta, né? Em consideração aqui
como é que eu posso dizer? O grau de dificuldade que eu tive naquela peça. E essa peça aqui, gente, para mim demorou. O primeiro tapete eu levei em torno de 15 dias para conseguir fazer. E esse tapete aqui não ficou fora disso, tá? Por quê? Porque eu precisei gravar a videoaula. A primeira peça demorou porque eu estava ali descobrindo os pontos, tentando fazer as adaptações, fazer com que a peça se encaixasse um bico no outro, sem babadar, sem emborcar, tudo no certinho. E ainda assim precisei desmanchar, voltar, demorou. Esse aqui também demorou, por quê? Porque eu precisei gravar a videoaula. A videoaula eu gravei nessa cor aqui. Então, sobre uma mesa, gente, com o celular na nossa frente, é bem difícil. Mas assim, se agora com a experiência que eu tenho, e se não fosse para gravar, entrou uma encomenda para mim. Eu acredito aí que aproximadamente uns 10 dias, gente. Uns 9, 10 dias para eu fazer esse tapete aqui. Então, assim, o grau de dificuldade dele para mim é o mesmo do tapete Sueli. Independente do tamanho, esse ficou de 10 a 12 centímetros menor. Mas só que ele tem muito mais bico invertido. A base dele também é maior. E ele tem muito mais flores. Sem contar também que aqui ele tem uma quantidade maior de bicos, mesmo o Sueli sendo duplo, porque o Sueli acho que tem 18 bicos, esse tem 22. E é isso, gente. Então, o meu valor de venda é de R$ 900, tá? Esse é o meu valor. Você não precisa fazer e vender no mesmo valor que eu vendo, tá? Mas eu só passo porque vocês gostam de saber, sempre me perguntam, Ana, por quanto você vende? Então, assim, o meu valor de venda para essa peça é R$ 900, tá? Gente, é isso, meus amores. Gostaram desse tapetão? Faça, vocês irão amar fazer. É super gostoso fazer esse tapete aqui, gente. A videoaula vai sair em breve. Se você chegou até o final do vídeo, se você gostou dessa peça maravilhosa, deixe muitas florzinhas para mim aí, laranjinha. Deixe coraçõezinhos laranja também. Ou branco, né? Tem branco aqui no tapete. Que eu vou entender que você chegou até o final do vídeo, que você gostou desse vlog de produção, dessa resenha aqui maravilhosa que eu fiz com muito amor e carinho para vocês. Meus amores, um forte abraço. Um enorme beijo, muito obrigada por ter ficado até o final. Que Deus abençoe grandemente o trabalho das mãos de vocês, a família, a saúde de vocês também, em nome de Jesus. Abraços, beijos e até o nosso próximo vídeo, com lindas produções, com videoaulas, que virão videoaulas lindas para vocês. Beijinhos, meus amores, paz do Senhor!